Oi pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Conexão Médica. Eu sou a Cláudia Flair e hoje a gente vai falar de um tema que eu tenho certeza que vai tocar muita gente em casa, especialmente mulheres que passaram por gravidez ou por grandes mudanças no corpo. A gente vai falar de diastase abdominal e para isso eu tenho aqui novamente o Fábio, coordenador do Centro de Cirurgia Digestiva CADRS. Seja bem-vindo, Fábio. Olá, Cláudia. Prazer enorme sempre estar aqui contigo na Conexão Médica. Fábio, agora a gente já tomou um cafezinho, agora a gente vai continuar aqui com a nossa entrevista. Fábio, antes de entrar no tema, eu preciso confessar uma coisa. Quando eu comecei a pesquisar sobre diastase para essa live, eu fiquei surpresa com o quanto eu não sabia. Eu achava que era só aquela barriga que não vai embora depois da gravidez, mas é muito mais do que isso, né? Exatamente. E essa é a percepção da maioria das pessoas. A diastase é muito mais do que qualquer estética. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Então, vamos começar do começo. O que é exatamente a diastase abdominal e por que ela acontece? Cláudia, este tema certamente é um dos principais assuntos dentro da medicina estética e funcional do abdômen. A diastase abdominal é a separação dos músculos retos do abdômen, aqueles músculos centrais, conhecidos popularmente como tanquinho, que todo mundo chama. Essa separação ocorre principalmente por aumento da pressão dentro do abdômen, algumas vezes é muito comum após a gravidez, obesidade, grandes perdas de peso e até no envelhecimento. Muitas pessoas acreditam que a diastase é apenas um problema estético, mas ela também pode causar dor lombar, fraqueza abdominal, alterações posturais e até dificuldade para realizar algumas atividades físicas. Estudos mostram que até 30% das mulheres podem apresentar algum grau de diastase após a gestação. Fábio, e quais são as principais causas? A principal causa é o aumento da pressão dentro do abdômen. Na gravidez, por exemplo, existe um estiramento natural da musculatura para acomodar o crescimento do bebê. Além disso, fatores como obesidade, ganho rápido de peso, genética, envelhecimento e exercícios feitos de uma maneira inadequada também podem contribuir para isso. Homens também podem desenvolver diastase, principalmente associados a sobrepeso e hérnias da parede abdominal. Fábio, muita gente acha que é apenas um problema estético. Isso é verdade? Não. Claro que o aspecto visual incomoda muitos pacientes, principalmente mulheres após gravidez e magras, pois há uma projeção do conteúdo abdominal para fora e isso incomoda. Mas a diastase pode gerar sintomas funcionais importantes: dor nas costas, fraqueza abdominal, dificuldade em exercícios, sensação de instabilidade, piora da postura, desconforto ao levantar peso. E com frequência ainda existe associação com hérnias umbilicais e epigástricas, o que piora ainda mais a situação da diastase dos retos abdominais. Fábio, e quando o paciente deve pensar em cirurgia? Em resumo, a cirurgia costuma ser indicada quando existe desconforto funcional, impacto estético importante ou associação com hérnias. Pacientes que não melhoram com fortalecimento muscular e fisioterapia também podem se beneficiar muito dessa cirurgia. Além da estética, o objetivo é restaurar a função abdominal. Fábio, e hoje existem diferentes formas de corrigir a diastase? Sim, existem técnicas abertas, laparoscópicas e robóticas. A escolha depende do tamanho da diastase, da presença de hérnias, do excesso de pele, da qualidade muscular e do perfil do paciente. Hoje, a cirurgia minimamente invasiva vem ganhando muito espaço dentro desse tipo de cirurgia. Como que a cirurgia robótica funciona na prática? A cirurgia robótica utiliza pequenas incisões por onde são introduzidos os instrumentos robóticos. O cirurgião controla o robô através de um console com visão tridimensional e movimentos extremamente precisos. Normalmente utilizamos de 3 a 4 pequenos acessos que são orifícios de aproximadamente 8 milímetros, posicionados em regiões discretas do abdômen, em especial a região do biquíni, tornando-se quase imperceptíveis. Isso permite correções complexas com mínimo trauma e excelente resultado estético.
Ai, que bacana. E me diz uma coisa, quais são os principais benefícios dessa tecnologia? As vantagens são muito relevantes. Menos dor pós-operatória, menor sangramento, recuperação mais rápida, menos trauma muscular, cicatrizes menores e maior precisão cirúrgica. Além disso, muitos pacientes recebem alta no mesmo dia ou até no máximo em 24 horas. E existe um perfil ideal de paciente? Pacientes com diastase importante, hérnias associadas ou desejo de recuperação mais rápida costumam se beneficiar muito desse tipo de procedimento. Pacientes magros, sem excesso importante de pele, são excelentes candidatos. Idosos e pacientes com maior risco cirúrgico também podem se beneficiar pela menor agressão cirúrgica. E me fala uma coisa, quando existe hérnia junto com a diastase? Isso é extremamente comum. Nesses casos, corrigimos a hérnia e a diastase no mesmo procedimento, pois se não corrigirmos a diastase, o risco de recidiva da hérnia é muito significativo, né? Dependendo do tamanho da hérnia, podemos utilizar telas cirúrgicas modernas para reforço da parede abdominal. Vai depender da avaliação de cada paciente. E qual é a principal diferença entre a cirurgia robótica e a cirurgia laparoscópica? Ambas são minimamente invasivas, mas a cirurgia robótica oferece visão tridimensional ampliada em instrumentos articulados que reproduzem os movimentos da mão humana com enorme precisão. Isso facilita muitos procedimentos delicados, diminui sangramento, trauma e facilita reconstruções complexas. E como costuma ser a recuperação? A maioria dos pacientes consegue caminhar no mesmo dia com o mínimo desconforto. O retorno às atividades leves costuma ocorrer em cerca de 1 a 2 semanas. Como existe menos trauma muscular, os pacientes geralmente relatam menos dor e recuperação mais confortável. E a cirurgia resolve o problema definitivamente? Na quase totalidade dos casos, sim. Os resultados costumam ser duradouros quando o paciente mantém hábitos saudáveis. Mais de 90% dos pacientes mantêm bons resultados estéticos e funcionais a longo prazo. O pós-operatório, ele costuma ser muito doloroso? Comparado à cirurgia aberta tradicional, não há comparação, pois o desconforto é muito menor. Principalmente a cirurgia robótica reduz muito o trauma nos tecidos. Isso gera menos dor e menor necessidade de analgésicos. E as cicatrizes, né? Uma dúvida muito comum. Como que ficam as cicatrizes? As incisões são pequenas e discretas. E em muitos casos ficam praticamente imperceptíveis após alguns meses. Isso é um dos fatores que mais agrada os pacientes. Fábio, e existe melhora funcional além da estética? Sem dúvida, muitos pacientes relatam melhora da postura, da estabilidade do tronco e redução da dor lombar e mais segurança ainda para a realização de atividades físicas, além da correção das hérnias quando elas estiverem presentes. Além disso, existe um ganho muito importante da autoestima. A paciente se sente melhor, já que não há mais aquela projeção do interior do abdômen para fora. E quais são os principais riscos? Toda cirurgia possui riscos, não tem como dizer que não. Mas hoje a cirurgia robótica apresenta índices muito baixos de complicação. As principais complicações possíveis incluem pequeno sangramento no pós-operatório, alguma infecção controlada e seromas, mas felizmente são incomuns e de fácil tratamento. E agora a clássica, né? O robô opera sozinho? Não, o robô não toma decisões e não opera sozinho. Todo o procedimento é comandado integralmente pelo cirurgião. O robô apenas amplifica e amplia a precisão, estabilidade e qualidade dos movimentos realizados pelo cirurgião. Quanto tempo costuma durar um procedimento? Vai depender da extensão da diastase e da presença ou não de hérnias. Mas, na maioria dos casos, a cirurgia dura entre 1h30 e 4 horas. Tá. E a diastase pode voltar? Pode acontecer, principalmente em casos de nova gestação, ganho importante de peso ou grandes aumentos de pressão abdominal por alguma outra doença que venha a surgir ao longo do tempo, que o paciente venha a desenvolver. Por isso, o acompanhamento e hábitos saudáveis são fundamentais. E existe alguma contraindicação?
Pacientes com doenças descompensadas, obesidade muito avançada, sem preparo adequado ou tabagismo importante podem precisar de avaliação e preparação antes da cirurgia. Cada caso precisa ser avaliado individualmente, sobretudo porque frequentemente temos a presença de hérnias associadas. Fábio, e os planos de saúde costumam cobrir esses procedimentos? Depende do caso e do plano de saúde. Quando existe hérnia associada ou comprometimento funcional dos movimentos do paciente, muitos planos oferecem cobertura. A avaliação individual que vai ser fundamental com cada um desses pacientes. Certo. E existe algum preparo especial para essa cirurgia? Sim, o preparo inclui exames laboratoriais, avaliação clínica, orientações nutricionais e suspensão do tabagismo quando presente. Pacientes bem preparados tendem a ter uma recuperação muito mais tranquila e rápida no pós-operatório. Sim. E o que os pacientes mais comentam após a cirurgia? A maioria se surpreende com a melhora da postura, a sensação de firmeza abdominal, a redução da dor lombar, a melhora da autoestima e a recuperação mais rápida do que imaginavam. Todo mundo imagina que seria uma grande cirurgia e, na realidade, como eles obtêm alta até no mesmo dia, a recuperação nos dias seguintes é muito rápida. A cirurgia robótica deve crescer mais? Sem dúvida. A tendência mundial é de expansão da cirurgia robótica. Hoje ela já oferece mais precisão, segurança e conforto para os pacientes. É a tecnologia para o bem dos pacientes. Fábio, e que mensagem tu gostaria de deixar para quem sofre com diastase abdominal? Acho que a grande mensagem que deve ficar é que, primeiro, nas diastases abdominais pequenas, a fisioterapia e o reforço muscular auxiliam muito e podem dar um bom resultado estético. Naqueles pacientes em que a gente tem uma diastase dos retos abdominais maior ou que causam dores, desconfortos, ou em especial nas mulheres, um dano estético muito grande, há correção sem que a gente prejudique a estética do abdômen dessas pacientes. Então, não desista, né? Não ache que o seu abdômen tem que ficar condenado eternamente com aquele aspecto. Temos correções e correções que são efetivas e com baixo dano estético no paciente. Fábio, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no Conexão Médica, e eu tenho certeza que para as pessoas que estão em casa, essa conversa ajudou muito. Por quê? Porque entendeu melhor, né, o que é diastase abdominal, como que a cirurgia robótica vem transformando esse tipo de tratamento. E para quem ainda ficou com dúvidas ou quer sugerir novos temas, deixe aqui nos comentários. E até a próxima edição do Conexão Médica.